Olá pessoal do nosso Música Proparoxítona. Hoje vamos postar aqui um músico brasileiro que infelizmente nessa semana aqui, no último dia 15 de junho, nos deixou aos 64 anos. Então a gente resolveu aqui, ele não era um músico, era um músico de palco, mas não era protagonista, não aparecia muito aí para o grande público, mas era um grande músico brasileiro. Eu estou falando de Luiz Antônio Schiavon Pereira, ou Luiz Schiavon. Luiz Schiavon foi fundador e tecladista, compositor da banda RPM, lá dos anos 80, em meados dos anos 80. Essa banda estourou aí, gravou um disco lá em 1985 e vendeu muito disco, fizeram muito show pelo Brasil inteiro. Então aqui uma homenagem aqui ao Luiz Schiavon. Foi anunciada essa semana a sua morte. Luiz começou lá nos meados da década de 70, quando criança ele queria lutar judô e tal, ir pro esporte, e a mãe dele colocou ele no conservatório de música, começou a tocar piano, se deu muito bem e acabou tornando-se um exímio tecladista. Luiz Schiavon participou de uma banda cover lá do The Purple no final da década de 70. Em 79 ele conheceu lá o Paulo Ricardo, todo mundo já conhece, que era o vocalista também, parceiro dele lá dentro do RPM. O Paulo Ricardo escrevia para uma revista lá de som, morou fora do Brasil, era jornalista, músico. E aí acabaram aí se encontrando, ele saiu da banda lá do cover do The Purple e começou a pensar numa banda nova, já que estávamos lá no início dos anos 80, aí com o Rock Brasil. E aí em 83 eles acabaram compondo algumas músicas que a gente vai deixar aqui para vocês. E vamos falar hoje especificamente da história aí do Luiz Schiavon. Em 85, como eu disse, eles lançaram esse disco Revoluções por Minuto, que é a sigla lá RPM. E aí o disco estourou aí em todas as rádios no Brasil todo aí. Fez muito sucesso. Ao todo eles lançaram 4 álbuns de estúdio, 2 álbuns ao vivo, algumas compilações. A banda teve alguns problemas de relacionamento entre eles. A banda foi às vezes ela se desfazia temporariamente, voltava de novo, trocava algum integrante. Tiveram alguns problemas também de relacionamento dentro da banda com relação ao protagonismo da banda. O Luiz Schiavon e o Paulo Ricardo, principalmente. E aí eles não foram até para a justiça com relação aos direitos do nome da banda e outras coisas lá que abalaram a banda. A banda é formada, além do Paulo Ricardo e do Luiz Schiavon, aí o vocalista e o tecladista, temos o Fernando Deluc, que é o guitarrista, e o Paulo Pagni, o PA, também já faleceu em 2019, que era o baterista. Então, essa banda ficou aí, voltou aí em 2002, tiveram idas e vindas, e o Luiz Schiavon sempre esteve presente. Então, Luiz Schiavon também, como grande músico que era, o Luiz Schiavon também participou de algumas trilhas sonoras, participando de algumas trilhas sonoras de novela, de abertura de novela da Globo. Em 1996 ele participou aí da trilha sonora da novela, da abertura da novela O Rei do Gado, novela que até por coincidência está passando aí uma representação aí tal à tarde aí na TV. Essa novela O Rei do Gado fez muito sucesso e aí a Orquestra da Terra tocava essa música O Rei do Gado, da qual o Luiz Schiavon era o compositor, um dos compositores. Então ele participou lá em 96. Em 2000 ele participou de uma outra novela, da abertura de uma outra novela, Terra Nostra, que falava da imigração italiana aqui no Brasil, com a música Tormento de Amore, uma música gravada lá pelo Aguinaldo Raiol e por uma cantora lá do Reino Unido, que na época tinha 13 anos, a Charlotte Church.
e depois tornou-se aí uma apresentadora de TV e tal, na TV inglesa, mas aos 13 anos ela fez essa participação brilhante aí com o Aguinaldo Royal cantando Tormento de Amore. Em 2002, ele também participou aí dos arranjos da abertura da novela Esperança, que a música era cantada lá pela Laura Pausini, uma cantora muito conhecida aqui no Brasil, uma cantora italiana. Ele também participou na composição da música Esperança, lá da novela de mesmo nome em 2002. Em 2004 teve um remake da novela Cabocla e ele também participou com uma banda que ele lançou lá em 2004, a LSD. Não tem nada a ver lá com a droga LSD, mas aí com o nome dos integrantes dessa banda que ele fundou, que era o Laza, que é o André Lazarotto, que era um músico também. Ele pegou o L lá do Laza, pegou o S do Schiavon e o D do Deluque. O Deluque era o Fernando Deluque, que era o guitarrista lá do RPM. Então, ele montou essa banda, gravaram um disco lá em 2004, e essa música aí, Cabocla, eu vou deixar aí na descrição a apresentação deles, e era a abertura da novela lá de 2004. Então ele fez muito trabalho aí de trilha sonora de novela, o Schiavon. De 2004 a 2010 ele participou, muita gente deve ter visto ele lá aos domingos à tarde comandando a banda lá do Faustão. Pela facilidade, pela competência dele, ele tinha aquela coisa de improvisar e comandar a banda, e ele comandou a banda do Faustão lá, às tardes de domingo, lá de 2004 a 2010. Então, estava lá o Luiz Schiavon. Luiz Schiavon foi o primeiro artista brasileiro, o primeiro músico brasileiro a colocar sintetizador no palco com relação lá aos teclados. Isso lá no RPM, lá em 85, no seu primeiro disco. Já dá para notar aí os sintetizadores, uma música um pouco mais eletrônica. Foi o Schiavon que trouxe isso para o palco, nos shows. Ele acabou se inspirando também lá no rock progressivo, que ele gostava de onde ele veio, lá da década de 70, com o Emerson, o Keith Emerson, lá do Emerson, Lake and Palmer, que era uma banda de rock progressivo da década de 70, e também o Jon Lord, que era tecladista também lá do The Purple, uma banda que ele admirava, da qual ele integrou uma banda cover. Então ele acabou se inspirando nesse pessoal, tinha conhecimento técnico e acabou trazendo isso para os palcos e para a música. Vocês ouvindo a música dele no disco, a apresentação, você percebe esses sintetizadores aí que não era muito comum isso dentro do palco, e o Schiavon trouxe isso para a música brasileira. Nós vamos deixar aqui duas músicas lá do RPM para vocês lembrarem, do Schiavon, que foram as duas primeiras canções que eles compuseram lá em 1983, há exatos 40 anos, que depois, 2 anos depois, ele colocou no álbum que fez enorme sucesso lá. A música é Olhar 43 e a outra é A Cruz e a Espada. Lá vocês vão perceber Olhar 43. É uma apresentação deles na MTV em 2002, já no retorno deles, que acabou durando um bom tempo. E lá de 85, A Cruz e a Espada. Essas duas canções são de Paulo Ricardo e do Schiavon. Então, fica aqui essa postagem, essa homenagem que a gente está fazendo aqui ao Luiz Schiavon, arranjador, tecladista, compositor, músico incrível lá do rock dos anos 80, que nos deixou aí nessa semana, do dia 15 de junho, aos 64 anos. Um grande abraço, deem uma olhada na descrição aí dessas músicas, dessas aberturas das novelas, valorizando um pouco aí o grande trabalho que às vezes meio escondido do público, mas que estava lá e acabava não aparecendo. Um grande abraço, boa audição e até a próxima.